Olá, caro teleouvinte! Bomba no ar! A sua companhia de eleição. Esperamos que se encontre bem de saúde, de todo o género de saúde, que tenha cumprido exemplarmente as regras de confinamento e que se encontre com o ânimo em alta. Pois hoje apresentamos o quarto e último episódio dessa saga extraordinária que foi a Revolução Francesa. Hoje daremos especial destaque ao regresso à paz civil e à ordem institucional e jurídica. Falaremos, por isso, da ação do Diretório até a ação do Consulado. Fique connosco, caro teleouvinte, porque nós também ficamos connosco. Abraços! Telebomba no ar, bombemos juntos! O período compreendido entre 26 de outubro de 1795 e 18 de maio de 1804 correspondeu a duas formas de governo distintas na Primeira República Francesa, o Diretório e o Consulado. A 2 de dezembro de 1804, assistiu-se a uma nova era em França, com a autocoroação de Napoleão Bonaparte como imperador da França. Este é hoje o nosso percurso cronológico. Depois do fim do terror e da convenção, instaurou-se em França o Diretório, uma forma de governo constitucional que vigorou entre 26 de outubro de 1795 e 9 de novembro de 1799. Em termos sociais e políticos, o Diretório foi marcado pelo afastamento das fações mais radicais, bem como das camadas populares ligadas à Convenção. Ascenderam os setores moderados, apoiados pela burguesia que tinha como objetivo firmar as conquistas políticas e sociais alcançadas com a Revolução e garantir o controlo do poder. A Constituição do ano terceiro, aprovada em outubro de 1795, teve como principal preocupação evitar a concentração de poderes. Neste sentido, o poder legislativo foi entregue a duas assembleias. O Conselho dos 500, composto por 500 deputados com mais de 30 anos, ao qual cabia a iniciativa das leis, e o Conselho dos Anciãos, formado por 250 deputados com mais de 40 anos, que votava as leis propostas pelo Conselho dos 500. O Poder Executivo foi entregue a 5 diretores, eleitos pelo Conselho dos Anciãos. Aos diretores cabia a nomeação de ministros, de altos funcionários e de generais, e ainda a condução da política externa. A Constituição de 1795 restabeleceu o voto censitário masculino. O período do Diretório coincidiu com um tempo de crise económica, mas também de especulação e corrupção, assistindo-se à ascensão de uma classe de burgueses enriquecidos, o que acentuou os contrastes socioeconómicos entre os franceses. Além destas dificuldades, este período foi marcado por forte instabilidade política, resultante de rivalidades entre fações opostas e das tentativas contra-revolucionárias realistas e até jacobinas. Os jacobinos desencadearam a Conjura dos Iguais em 1796, liderada por Gracchus Babeuf, que preconizava a revolução coletivista e uma igualdade perfeita.
como afirmou no Manifesto dos Iguais. Pois bem, pretendemos agora viver e morrer como iguais, como nascemos. Queremos a igualdade autêntica ou a morte. É isto que nos falta. Estas tentativas de conquista do poder foram sempre reprimidas com a intervenção do exército, de modo a restaurar a ordem. Foi em resultado do golpe de 9 de novembro de 1799 e da procura de ordem que chegou ao fim o Diretório e surgiu o Consulado. Este regime político vigorou na França entre 9 de novembro de 1799 e 18 de maio de 1804. Numa França cansada de revoluções, períodos de medo e terror, instabilidade política, social e económica, o consulado, dirigido por 3 cônsulos, entre os quais se destacou Napoleão Bonaparte, pretendeu garantir a pacificação e estabeleceu uma nova ordem jurídica e institucional. Iniciou-se assim um novo regime com a aprovação de uma nova Constituição a 26 de dezembro de 1799, que marcou uma ruptura com as anteriores, baseando-se no princípio orientador de que a confiança deve vir de baixo, mas a autoridade tem de vir de cima. Por outro lado, esta nova Constituição não fazia qualquer referência aos direitos do homem, nem tampouco à defesa das liberdades. A Constituição do ano 8º, promulgada por Napoleão, institucionalizou o consulado e centrava-se essencialmente nos poderes executivo e militar que ficaram nas mãos de Napoleão, a figura central deste novo regime. Com esta nova Constituição, as eleições para os diferentes órgãos de poder eram indiretas. O Senado, órgão de cariz conservador, tinha como função principal a designação, a partir da lista de confiança, daqueles que iriam desempenhar os cargos legislativos e os titulares de altos cargos. Cabia-lhe ainda a escolha dos 3 cônsulos, que durante 10 anos detinham o poder. Ao primeiro cônsul, Napoleão Bonaparte, cabia o poder executivo. Tinha poderes ao nível militar e das relações externas, e era ainda da sua responsabilidade a nomeação de ministros, pelo que os outros 2 cônsulos acabavam por exercer apenas uma função consultiva. Aos cônsulos cabia propor as leis ao Conselho de Estado. Este era formado por 50 membros, nomeados pelo primeiro cônsul, e tinha o poder de redigir os projetos de lei que eram discutidos pelo tribunato e depois votados pelo corpo legislativo. No ano de 1802, Napoleão foi declarado cônsul vitalício, tendo a Constituição sofrido algumas alterações. Era ao primeiro cônsul que cabia propor ao Senado os nomes dos outros 2 cônsulos, com possibilidade de designar o seu sucessor. O Senado passou a ter poder legislativo e podia dissolver o tribunato e o corpo legislativo, estando, todavia, subordinado à vontade do primeiro cônsul vitalício, Napoleão Bonaparte. Durante o consulado, sob a direção de Napoleão, retomou-se a paz interna e o espírito de reconciliação entre as diferentes fações foi alcançado. A liberdade de culto foi concedida, os imigrados foram autorizados a regressar à França mediante uma amnistia e foi suprimida a lei que autorizava a prisão dos familiares dos imigrados. O clima de pacificação fez sentir também no exterior, na medida em que pôs fim à guerra com a Áustria, que acabou por ceder a Itália do Norte e do Centro à França,
procedeu ao estabelecimento da paz com o Reino Unido e, por fim, a Louisiana foi vendida aos Estados Unidos em 1803. Mas esta pacificação interna e externa não foram suficientes, havendo necessidade de consolidar e modernizar o poder do Estado. Uma das principais iniciativas do consulado napoleónico para o estabelecimento de uma nova ordem institucional e política foi a codificação das leis, ou seja, a fixação em código das leis escritas. Os códigos napoleónicos são os mais famosos desde o Código Romano, abrangendo o domínio civil, criminal, comercial e legal. Ainda que estivessem reunidos em 1801, apenas foram publicados em março de 1804, no final do Consulado de Napoleão. Com estes instrumentos legais e jurídicos, consagrou-se uma maior uniformização da França e a igualdade dos cidadãos perante a lei. Especial destaque teve o Código Civil, que garantia as liberdades individuais e a laicização da Igreja, pois regulamentava a família, o matrimónio, o divórcio, a autoridade paternal sobre os filhos, ainda que a mulher continuasse a ter um papel social de minoridade, limitando-se o seu poder sobre a propriedade e sobre os filhos menores, situação comum em toda a Europa da época. O aparelho de Estado sob o consulado foi modernizado, mas também burocratizado, e assumiu-se claramente a função pública ao serviço do Estado, com salários sem compra e venda de cargos, com carreiras abertas ao talento e não ao nascimento. Valorizou-se a instrução com a criação de liceus e escolas superiores, de modo a formar os cidadãos chamados a ter um papel ativo e competente na sociedade e no Estado. Foi nesse sentido que a Lei de 1 de maio de 1802 criou os liceus, dando uma nova organização ao sistema educativo, onde se incluía o ensino primário e superior, conservando, no entanto, algumas instituições herdadas do antigo regime no domínio técnico e militar. Outra das iniciativas deste período foi a reforma administrativa e fiscal, para obter o equilíbrio financeiro. Deste modo, no ano de 1802, o Orçamento de Estado estava equilibrado. Foi criado o Banco de França no ano de 1800 e em 1803 assistiu-se a uma reforma monetária que se traduziu no surgimento de uma nova moeda, o franco germinal. A administração local também foi reformada, especialmente no domínio judicial. Criaram-se as prefeituras, manteve-se a divisão do território em departamentos, surgiram os bairros e os cantões, áreas que dispunham de funcionários nomeados e de assembleias eleitas. Os juízes de paz tornaram-se os únicos a serem eleitos a partir de 1800. Napoleão procurou também a pacificação religiosa, tendo assinado a Concordata em 1801, sendo possível, a partir de então, reorganizar a Igreja de França, colocando fim às divergências com a Santa Sé. No plano social, a sociedade napoleónica organizava-se de forma hierárquica, distinguindo-se os cidadãos mais ricos, que compunham uma elite, de entre a população em geral. Procurou-se ainda a eliminação das fações políticas opositoras, os realistas e os jacobinos, bem como dos liberais, assumindo-se o regime como mais autoritário. A comprová-lo, em 1802, Napoleão Bonaparte afastou cerca de 1/5 dos tribunos, substituídos por deputados da sua confiança, pondo fim a qualquer oposição ou contestação política. Passaram a ser correntes as prisões dos que se opunham ao regime e limitaram-se as liberdades de reunião e de circulação.
A escravatura, que fora abolida nas colónias no ano de 1794 pela Convenção, foi reintroduzida. No ano de 1804, 18 de maio, com o fim do consulado, o regime da Primeira República Francesa acabou. Iniciou-se o Primeiro Império em 2 de dezembro. Napoleão coroou-se imperador na Catedral de Notre-Dame de Paris. Vejamos um excerto de um dos episódios da série Napoleão que retrata esse momento. You may leave us. My God, you're beautiful. Not a day over 25. It's makeup. A painter invented it and helped me put it on, working highlights and shadows, as if I were a masterpiece. You are. Your masterpiece, then. The masterpiece of your love. May I have your permission to say that? Do you doubt it? Not when you look at me like that. Not when we're alone, just the two of us. It's the other people who frighten me and spoil everything. The people I'm giving every excuse to hate me. The trick is not to see them. Keep your eyes on me. But I won't be able to at the most important moment, when I lower my head. Then remember that my eyes will always be on you. You've captured the ball perfectly. He looks as if he'd been made to sit for you and forbidden to move. How bored he seems, poor fellow. All he could see from his position was the back of your coat. Where's my mother? Well, nowhere, sire. Since your dear mother preferred not to be present at the ceremony, Because she couldn't bear the idea of seeing Josephine glorified. A cat fact. But history will never understand why she was absent at such a vital moment. Here, David. Paint her right here. Make her easy to see. Give her a beautiful dress and see that she looks radiant. Sire, I don't know if your dear mother would appreciate. She'll be furious. She's very stubborn, like everyone else in the family, but with time, she will be grateful that I saved her from appearing so petty. Very well, David. It's going to be beautiful. When do you think it's going to be finished? Well, sire, it takes time, you know. 2 years, maybe 3. 2 years already. Hurry up. A coroação de Napoleão Bonaparte
como o imperador ficou magistralmente registada nesta obra de Jacques-Louis David. Nesta obra de dimensões monumentais, estamos a falar de um quadro com 9,79 metros de largura e 6,21 metros de altura, Jacques-Louis David registra a solenidade do acontecimento, enaltecendo o regime no qual o imperador ocupa um lugar cimeiro. Tal ideia decorre não só da estrutura da composição, fazendo convergir todos os vetores sobre a figura de Napoleão, como também do sentido épico do assunto. E foi assim, cartel ouvinte, que terminamos mais uma emissão da Telebumba. Terminamos hoje de forma apoteótica. Próxima emissão, vamos iniciar um novo tema, mas a ramboia vai ser a mesma. Falaremos então da implementação do liberalismo em Portugal. Falaremos de franceses em Portugal, de ingleses, da fuga da família real para o Brasil. Fuga não, peço desculpa, transferência. E por aí fora, vamos ver a ramboia que isto vai dar. Até lá, acompanhe-nos nesse canal cibernáutico que é o YouTube. E também não se esqueça de ceder a este movimento, o hashtag Eu Aprendi com a Bumba. É por vocês que aqui estamos, cartel ouvinte, e unidos venceremos este inimigo comum que é o coronavírus, SARS-CoV, catano e por aí fora. Despeço-me com amizade até uma próxima emissão, desejando ânimo em alta, confiança no futuro e saúde. Saúde da boa. Telebumba no ar. Bombemos juntos.